trazemos hoje aqui para bater um papo com a gente a respeito disso, que, claro, envolve a todos nós, o senhor Fabiano Moura, que é o presidente da ACONVAP, a Associação das Construtoras do Vale do Paraíba. Fabiano, seja muito bem-vindo aqui. Nós começamos aí com essa notícia do PDUI e acabei de falar aqui que estamos todos ansiosos por boas notícias. Sim, e a gente sabe que a ACONVAP tem um posicionamento já há bastante tempo por transitar num ambiente tão nevrálgico para a economia da cidade como um todo, agora parte integrante dessa discussão da nova lei de zoneamento. Eu agradeço a sua presença aqui hoje e a gente vai falar um pouco sobre isso tudo aí, né? Bom, obrigado pelo convite, é muito bom estar participando, Glauco, em nome do Glauco, a ASP Rio, um canal de comunicação tão importante para a cidade. Eu acho que a cidade precisa, né, estar divulgando tudo que é de novidade, de importância, né, que a sociedade participe. Isso é muito bom, é uma rádio participativa, né? Isso é positivo. Bom, o plano regional, com certeza, para nós do setor da construção civil, ele é fundamental, né? Nós trabalhamos basicamente com planejamento e investimento a médio e longo prazo, né? E qualquer coisa que venha a somar, a trazer segurança jurídica e segurança de projeto para a região, não tenha dúvida que a construção civil vai estar sempre presente e contribuindo com o desenvolvimento da região. Isso é fundamental, importância que isso seja realmente 2020 saia do papel e seja consolidado aí na região. Seria muito bom. Pois é, Fabiano, quando nós falamos de lei de zoneamento, isso daí tem uma abrangência enorme. O Brasil, é claro, para todo mundo, está vivendo uma situação economicamente muito difícil, uma transição que está sendo árdua para todos nós. E a construção civil sofreu um impacto violento com relação à estagnação da economia e tudo mais. Mas quando se fala de lei de zoneamento, a gente envolve vários pontos. Seja o ponto do emprego, da retomada dos empregos em termos de construção civil, mas também falamos da parte de sustentabilidade também. Como está sendo integrado e como a ACONVAP vê esse momento, sabe, de restart da economia, da volta de geração de empregos e conciliar isso tudo com uma lei de zoneamento que tenha realmente a capacidade de integrar o ser humano nesse novo contexto. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? A ideia nossa, a ideia como setor de construção civil, ela é de estar construindo junto com o poder público e junto com a sociedade o melhor lei de zoneamento possível para a cidade. O plano diretor que foi consolidado é um plano diretor muito bom, muito positivo para a cidade. Então a gente está muito satisfeito com o que foi construído no plano diretor, que já deu um pouco da diretriz do que vai ser a lei de zoneamento. Existe naturalmente, né, divergências de pontos, sempre vai existir entre a sociedade, entre o poder público e entre os setores. É natural. O ponto de convergência é que a gente está buscando, que é o ponto que nós queremos chegar. Nós como construção civil, a construção civil é muito assim, é construir prédio, né? Mas um mercadinho que é construído no bairro, ele é considerado construção civil. Perfeito, tem o pequeno construtor que vai colocar a mão de obra dele, que é onde geração de emprego, que vai construir o mercado, que vai construir a casa, que vai construir um posto de gasolina, que vai construir uma farmácia. E, naturalmente, grandes construtores vão fazer os prédios, empreendimentos, né? E assim funciona a construção civil. Então, a construção civil hoje, ela é realmente de extrema importância para a sociedade em relação à questão de emprego. E emprego também é sustentabilidade, né? A gente tem sustentabilidade ambiental, a gente tem sustentabilidade financeira, a gente tem sustentabilidade de qualidade de vida. Então, assim, no todo, a construção civil tem que participar disso, né? Porque, realmente, como você disse, né, nos últimos anos a gente sofreu bastante com a crise. A crise, ela pega em cheio a construção civil. Por quê? Porque a construção civil, ela é uma coisa de altos investimentos, precisamos de juros baixos, precisamos de uma economia crescendo, porque ninguém compra apartamento, ninguém constrói um mercadinho se não tiver uma perspectiva de retorno financeiro para isso. Não tem a menor dúvida. Né? Então, como a economia quebrou, né? A economia foi abaixo, a construção civil ela sente. A nossa expectativa é que, do mesmo jeito que a construção civil é a primeira a sentir, né, o grande impacto, a construção civil também é uma das primeiras a sentir a retomada, né? Os nossos projetos são a médio e longo prazo, tudo que a gente começa a pensar hoje só sai daqui 2 anos, né? Então a gente precisa começar a pensar hoje, né? E a gente sabe que a economia vai voltar a crescer, a gente está com essa expectativa, Previdência sendo aprovada, e principalmente com essa nova lei de zoneamento.
é fundamental que essa nova lei de zoneamento seja aprovada o quanto antes, né? A gente tem algumas coisas que estão sendo, as arestas estão sendo aparadas dentro da prefeitura, está sendo conduzida pelo Manara de uma maneira muito bacana. O prefeito Felício está dando esse apoio para a instituição também, acho que para a sociedade, a gente percebe ele totalmente envolvido no processo. É um prefeito que realmente está mostrando um bom trabalho para a cidade. A gente pode ter pontos de divergência, isso é natural, né? Acho que a sociedade não pode ser unânime com nada. Eu acho que as coisas são feitas para debate. Mas a gente precisa dessa lei de zoneamento e a gente já estamos nos nossos escritórios fazendo um planejamento e projetos para 2020, com certeza. Bastante novidade vai vir por aí da construção civil, não tenho dúvida. Esperamos todos que boas novidades. Boas novidades, tem dúvida, né? Dúvida, e Fabiano, a gente deu uma passada, vamos dizer assim, geral a respeito, macro a respeito disso. Está havendo essa discussão, a participação da Convap, do poder público e tal, mas ainda existe por parte do morador daquele, seja desse, daquele ou daquele outro bairro, algumas coisas que habitam o comentário, né? Desde a escola até o, desculpe, mas até o botequim. Sim. Por exemplo, uma coisa que a gente tem recebido muito aqui, prédio de mais de 40 andares em São José dos Campos. Preocupação com a possibilidade de novos bairros não terem sustentação em termos de infraestrutura, água, esgoto, essa parte de saneamento. Isso daí está sendo discutido de uma maneira efetiva, ouvindo a população, em que bases estão sendo feito isso? E uma pergunta, aqui até de participação aqui, a construção de prédios de mais de 40 andares prejudicaria a região e vai poder ou não vai poder? Então, na verdade, existe um folclore, né? A gente considera isso um folclore, né? A questão de prédio de 40 andares ser prejudicial para o bairro. Na verdade, acho que em São José dos Campos existe pontos na cidade que pode ser que inviabilize algum empreendimento desse. Não acredito que seja uma coisa que vai sair na cidade como um todo. A cidade tem as suas limitações. Nós temos o Comaer, né, que limita a altura de prédio na cidade, que é a grande parte da cidade hoje. Quem limita é a Comaer por causa do aeroporto. Então, muitos bairros podem ficar despreocupados com isso, que não vai acontecer, né? São pontos muito específicos da cidade que pode acontecer isso. Mas o adensamento, as pessoas têm que entender que o adensamento ele é muito positivo para a cidade, né? As pessoas com adensamento populacional em vertical, né, que a gente fala, primeiro que ele reduz o espaço territorial de abrangência da cidade. Então você diminui a sua expansão. Então isso você deixa de consumir terrenos que estão vazios para poder fazer moradias, etc. Isso é ambientalmente correto porque você trava a cidade num ponto que onde já está desenvolvido se mantém o desenvolvimento. Então você não precisa desmatar novas áreas, você não precisa avançar em APP, você não precisa avançar para outros ambientes que hoje estão lá quietos, é um recanto, né? Então a cidade é importante, esse adensamento. Aonde se adensa, geralmente as pessoas têm uma qualidade de vida superior. Eu posso falar isso para você, porque o Aquários, apesar de todos os problemas que o Aquário tem, porque foi projetado numa outra época, hoje esses erros de projeto não vão existir mais na cidade, não vai ser permitido. A construção civil não vai fazer nada errado, porque como o Aquário já tem os seus defeitos, né, naturalmente as novas áreas que vão ser desenvolvidas, o consumidor, o comprador vai estar de olho nisso, né? Então a gente vai desenvolver conforme a necessidade do cliente. Isso é muito importante deixar claro. Então a gente não vai construir qualquer coisa porque não é qualquer cliente que compra qualquer coisa a mais. Hoje o acesso à informação é muito grande, então a gente está muito ligado nisso. Uma pergunta, né? Desculpa te interromper, pois não. Mas quando você adensa uma região, por exemplo, em relação ao trânsito, em relação à questão de esgoto, planejamento de escolas, isso também não impacta? Então, na verdade, assim, eu acho que todo o desenvolvimento urbano que vai acontecer, ele vai ser planejado em cima disso, né? Então, o que acontece? Vamos falar de adensamento. Você fala o deslocamento das pessoas diminui, isso é estudado no mundo inteiro. Então, quando você tem um aquário, que a pessoa pode morar, pode trabalhar, pode se divertir, pode ir na academia, pode ir na escola, pode ir no futebol society, pode ir no supermercado, pode ir na padaria. O deslocamento diminui em 50% dessas pessoas, né? Agora, se você tem um bairro afastado como hoje é a Urbanova, por exemplo, e todo mundo da Urbanova, ele se desloca da Urbanova e vem para o Aquários, vem para o centro, vem para o Esplanada, vai. Esse deslocamento, se você adensa, por exemplo, a Urbanova, se ela tivesse tido a oportunidade da comunidade entender que o adensamento da Urbanova seria positivo, iria para lá odontologia, advogado, psicólogo,
todo esse mercado começa a se construir dentro do bairro, as pessoas começam a se deslocar menos. Então essa questão de deslocamento é um pouco de folclore. As pessoas que trabalham próximo do emprego, ela não precisa pegar o carro, né? Ela desce do apartamento e vai no seu consultório médico, ou o advogado vai descer do apartamento e vai lá para o seu escritório. Então diminui bastante esse vai e vem de carro. Então o adensamento ele é positivo nesse quesito, né? E o comércio, né? O que acontece? Quando você tem uma região mais adensada, é natural que o comércio se estabeleça. Porque o comércio sobrevive de pessoas, consumidor, né? É natural. Então quando você tem um bairro mais adensado, é natural que o comércio fique bom. E aí as pessoas que moram nesse bairro aproveitam muito esse comércio. Vide caso do Aquários, que eu volto a repetir. Nesse quesito, o Aquários é referência na cidade. Fabiano, perfeito. Eu acho que todos os fatores são relevantes na medida em que a gente está falando do crescimento da cidade, do crescimento da população, sim, em termos de emprego, em termos de comércio, em termos de se gerir a economia aí. Mobilidade hoje é um fator crucial e essencial. Mas tem a localidade das necessidades. Vamos pegar como exemplo aqui o Aquários. Perfeito. Feito numa outra época, existiram erros que estão sendo pagos ou vão ser, não sei se vamos conseguir pagar atualmente. Localmente, como se trabalhar essa lei de zoneamento para incentivar aquela pessoa que está lá a ficar lá, porque existe isso muito aqui na nossa cidade, essa mudança. Eu moro aqui, mas eu queria mesmo era morar lá. Com aquela conotação de que eu vou estar trocando alhos por bugalhos. É imprescindível a gente ter noção de que a lei de zoneamento não é só para o que está vindo também. Ela tem que cuidar do que já existe. Sim, né? Sim. Como é que está sendo imaginado isso? Não está sendo imaginado não. Isso eu posso dizer para você que está sendo conduzido pela Prefeitura de uma maneira bastante interessante. Legal. A Prefeitura está sendo, né, na lei de zoneamento, está prestigiando alguns bairros que hoje estão em fase de regularização, né, que são bairros chamados bairros clandestinos. Eu costumo dizer que são bairros não regularizados, né, porque clandestino é uma palavra muito ruim, né? Não existe um ser humano clandestino, existe um ser humano que não teve a oportunidade de estar num bairro melhor, né? Isso é importante deixar bem claro. Então, a regularização, ela é importante. E o que acontece? Nos vazios urbanos, entre esses bairros de regularização, a Prefeitura está dando um incentivo muito grande para qualquer empreendedor poder construir nesses vazios urbanos, dando um pouco mais de áreas para lazer, área verde, área de institucional, que é onde vai ser construídas as escolas, as creches, para poder fazer com que esses bairros sejam regularizados com o tempo. Naturalmente, as coisas da construção civil não acontecem, vou aprovar a lei e vai acontecer no outro dia, né? Mas é um planejamento a médio e longo prazo que eu acho que a Prefeitura está fazendo de uma maneira muito correta. E isso é uma das coisas que às vezes as pessoas não discutem, né? Porque é muito técnico, é uma coisa muito lá de dentro. E as pessoas, nesse calor, né, que eu falo, é natural, né? As pessoas querem ver árvore do lado, vaquinha do lado, né? Todo esse processo, né? É natural as pessoas não terem esse conhecimento mais profundo da lei. Mas eu garanto para vocês que a Prefeitura e nós, né, como associação e como construtores, estamos assim de olho na qualidade de vida de todos os moradores da cidade. Não é interesse da construção civil vender um imóvel para uma pessoa e não ter qualidade de vida depois. Por quê? Porque as construtoras têm nome na cidade. Não tem a menor né? dúvida. A gente não pensa num prédio, a gente não pensa em 2 prédios, a gente pensa em 20, 30 anos, 40 anos, ou uma sucessão de pai para filho das construtoras, como várias acontecem. Então o nome das empresas também vão estar envolvidas nesse processo. Não tem dúvida. E isso é fundamental para a gente. Não tem dúvida. E daí o nosso interesse em perguntar também, porque queremos tudo novo, mas a gente tem que imaginar que uma cidade a gente não desmonta e monta de uma hora para outra. Eu vou pegar uma carona na vaquinha. Tá bom. Aí que você acabou de falar. Essa é a famosa área da vaquinha. A área da vaquinha. Isso daí é uma coisa que você aqui, morador de São José dos Campos, e particularmente do Jardim Aquário, sabe que nós temos essa belíssima área aqui, que é praticamente um corredor para a Serra da Mantiqueira, que todo mundo tem um carinho enorme, que tem uma série de folclores envolvendo essa área, que já foi de um, já foi de outro, ninguém sabe e tal. Particularmente com relação a essa área e as nossas vaquinhas aqui na Cassiano Ricardo. É uma área cobiçada, não sabemos, não revelo aqui se foi comprada ou vendida, mas ela tem uma particularidade de ter um adensamento vertical muito grande. Como seria feito isso? E, principalmente, dado ao tamanho da área, isso não estrangularia o resto do que já está... que nós temos implantado aqui? Primeira coisa é muito importante saber, assim, a área tem um dono,
né? Mas bom saber que terra é a única coisa que a gente não consegue tirar daqui e levar para outro lugar, né? Ela está aqui, então a terra na verdade é da cidade, né? O território é da cidade, então é importante discutir isso, né? Entendi. E na verdade assim, eu acho que essa questão da vaquinha, ela é importante, porque é um vazio urbano hoje de extrema importância para a cidade. Eu acho que o adensamento que está sendo proposto é um adensamento com bastante qualidade de vida, está sendo proposto para lá uma grande área verde, né? Tem uma APP que vai ser uma área de contemplação para a cidade, vai ser um pôr do sol maravilhoso ali. Acho que os projetos que estão nascendo vai ser muito bacana, vai ser uma ligação de vários pontos verdes da cidade que vai se conjugar com essa área. A Praça do Aquários, a questão ali do bosque ali dessa APP toda, a questão do Vidoca, né? Ela vai ser toda revitalizada, então a gente vai ter um grande parque regional aqui, isso não tenha dúvida, não é só o específico da vaquinha, mas a região como um todo vai ter um grande parque, as pessoas vão se surpreender com os projetos que vão vir para essa área. O adensamento dessa área, ele não tem outro jeito, é a única situação viável para uma área desse tamanho, tão valorizada como São José dos Campos é. E o adensamento ele é positivo, como eu disse. A questão do trânsito vai ser resolvido com contrapartidas e melhorias viárias, alargamento de vias. Isso eu não tenho dúvida que a Prefeitura vai planejar no momento oportuno do projeto. A questão do adensamento ele é importante por quê? Porque eu tenho certeza que quem vai construir ali vai vir pequenos shopping centers, hospital, comércios grandes, vão vir boas padarias, vão vir tudo isso e todo um comércio pujante. Vai ser construído área residencial, área comercial. Eu acredito muito que essa população dessa área da vaquinha, da famosa área da vaquinha, ela vai viver e morar, porque é um novo conceito de qualquer pessoa. A pessoa quando vai comprar um apartamento hoje, ela pensa. Na verdade, nos nossos folhetos tem que ir, né? Se eu tenho uma escola perto, se eu tenho uma padaria perto, se eu tenho um etc. perto. Se eu não tiver uma condição de vida boa, qualidade de vida boa, para propor para o meu cliente não vai comprar apartamento. Então, o bairro vai ser desenvolvido de uma maneira que as pessoas não precisem ou precisem bem menos de carro. Então, esse deslocamento, eu acho que ele vai ser amenizado por isso e amenizado por questões de mobilidade pública que vão ser propostas para alargamento de via, como eu estou dizendo aí. Eu acho que não vai ter, a gente não tem essa preocupação, tenho certeza disso. E eu tenho certeza que cada vez mais o ser humano vai usar menos carro. Hoje a gente tem os aplicativos, temos os patinetes, que são bicicletas e etc. Isso vai ser natural, vai ser cada vez mais barato. E a gente não está pensando na cidade para daqui a um ano, a gente está pensando na cidade para 30 anos. Então, e outra, uma região como a da Vaquinha, ela vai demorar 20 anos para se desenvolver. E quando chegar nesse período de 20 anos, talvez a gente esteja chegando de drone em casa, né? Eu não sei, a coisa está muito rápida, né? Então, né? Fantástico isso aí que você falou, porque a velocidade realmente está enorme. E uma observação aqui também, eu acho que nós acabamos de batizar oficialmente essa área da Vaquinha, porque todo mundo só vai conhecer como isso daí mesmo, né? Mas, Fabiano, uma coisa que a gente vê com muito apreço é exatamente e principalmente a despeito de toda a discussão de nova lei de zoneamento, mas é a proximidade que existe, através até da sua pessoa, da Aconvap, uma associação de construtoras, com a população, porque são todas essas construtoras que, na verdade, movem a economia desse país, dependem, claro, de uma economia estabilizada, de captação de recursos e tudo mais, mas eu vejo particularmente, nós aqui, com muito apreço, essa proximidade, essa preocupação dos construtores estarem perto do poder público e ouvindo a população para saber qual o caminho das nossas cidades aí no futuro próximo. Uma coisa importante, né? Só para dar um dado para vocês, quando a gente estava numa economia bastante pujante, o nosso setor, só a nossa associação, e a gente pega 20% das construtoras do Vale, de São José, porque as pequenas construtoras, elas não são assim tão associativas, elas vivem trabalhando, mas só a nossa associação tinha em torno de 13 mil funcionários. 13 mil funcionários da construção civil direto, construção civil, só das nossas empresas. A gente fazendo um trabalho com os nossos fornecedores, eu digo fornecedor é o seguinte, quando a gente entrega um apartamento, entra o cara que faz o móvel, o cara que põe o piso, o cara que põe um aquecedor solar, o cara que faz isso. São 40 e poucas mil pessoas envolvidas no processo da construção civil. Significativo. Né? São 40 mil pessoas sobrevivendo, e famílias, né? Aí você multiplica 40 mil, tem a esposa, é muita gente na construção civil. Então é muito importante para a cidade fazer com que torça
para que a construção civil desenvolva na cidade. Não só a construção civil de grande porte, estou falando da construção que constrói mesmo aquela casa que você contrata o famoso empreiteiro, né? Esse, para mim, também é um ser que faz parte do nosso setor da construção civil. E ele dá um emprego ali, às vezes trabalha com a família, né? O irmão, o pai e os dois primos, né? Eles fazem uma casa. Então, esse pessoal precisa de renda. Então, é muito importante que a construção civil se desenvolva. Em relação a... Eu perdi um pouco. Em relação à questão da proximidade da Convap com a população, ela é fundamental. Nós vamos dizer para você assim, a gente não desenvolve nenhum produto, a gente não lança nenhum produto no mercado sem antes fazer uma grande pesquisa de mercado. Né? Um prédio hoje são 30, 40 milhões de reais para você construir um prédio. Né? Um erro pode ser fatal para a construtora, então a gente não pode errar. Então a gente faz uma pesquisa grande de mercado para saber o que essa população, o que esse meu consumidor está querendo, onde ele quer morar, que tamanho de apartamento que ele quer, o que ele quer perto da casa dele, se ele quer o prédio azul ou quer o prédio branco. Então, tantas perguntas que a gente tem que fazer e tantas coisas que a gente vai no mercado e a gente investe nisso. Não é um trabalho barato, né? Acho que quem trabalha nessa área sabe. É um trabalho que às vezes consome 1% do valor total todo o investimento, mas esse 1% ele é um investimento, não é um custo. E a gente descobre tudo que o consumidor quer. Você imagina, se o consumidor quer hoje qualidade de vida, quer morar num lugar, um ambiente agradável, se quer ter pouca mobilidade, se quer morar num bairro XYZ, investimos tudo isso e vamos construir ao contrário disso? Não tem dúvida. Não tem como. Então, assim, antes, eu acho que antigamente não tinha esse processo de pesquisa, é um negócio diferente, era outros tempos. Hoje não. Hoje o principal produto nosso, a primeira coisa, é escutar a população. Eu acho muito interessante isso daí, é muito pertinente. Você falou um outro ponto que eu ressalvo como extremamente importante. A velocidade da informação e o nível de informação que existe por parte da sua excelência o consumidor e da sua excelência o cidadão hoje é enorme. Então, o posicionamento, seja da construtora, das construtoras ou da associação, o posicionamento do poder público e, principalmente, você querer se manter informado a respeito de tudo isso, é o que faz toda a diferença. Daí, talvez, a relevância absoluta em se ouvir o que está acontecendo e esse posicionamento aí da Convap. É isso que eu falo. Quando a gente discute com o poder público, sempre a gente brinca um pouco, fala assim, ó, isso é no geral, não estou falando de São José dos Campos, não. E São José dos Campos ela está na vanguarda de muitas coisas. Mas o poder público costuma estar 10, 12, 13, 14, 15 anos atrasado do empresariado, né? Nós, empresariado, estamos aí há 3, 4, 5 anos atrasado do que o nosso consumidor vai querer. Porque quando a gente entrega um prédio, demora 2 anos. Puta, quando a gente entrega o prédio, o cara chega no prédio, olha e fala, nossa, não era mais isso que eu queria. Porque aquilo, 2 anos atrás, ele queria, mas já mudou, já precisa ter esse drone, né? Parece que as coisas estão acelerando cada vez mais. Então, a nossa grande missão como empresário da construção civil é pensar a longo prazo. O que daqui 10 anos meu consumidor quer? Esse é um desafio. Né? Porque em 2 anos muda tudo, né? Daqui 10 anos, o que ele quer? Porque quando eu for entregar o produto, ele tem que ficar satisfeito. E 2, 3 anos para entregar um produto, ele chega lá e olha aquilo e fala, pô, mas não foi bem isso que eu comprei. Ou melhor, não é bem isso mais que as pessoas querem. Então é uma dificuldade, é um desafio bastante interessante. Então vocês podem ter certeza que nós estamos pensando na cidade há 30 anos. Né? Junto com o poder público. E gostei assim, ó, nós empurramos o poder público. Nós levamos o poder público para pensar, o objetivo da associação é levar o poder público para pensar lá na frente junto com a gente, porque nós conhecemos o nosso consumidor. É claro, a prefeitura conhece a população, isso é importante, a gente tem que dividir essa pauta com a prefeitura, mas a gente tem muito a somar com a prefeitura. E o cidadão tem que entender que a importância desse nosso setor, estou falando como setor, de propor para a prefeitura é com base nessa pesquisa ampla e global que nós fazemos, de todo o mercado para oferecer para vocês um produto de qualidade que vocês realmente merecem, né? Então, acho que é esse o nosso objetivo como associação. Não, né? Perfeito, Fabiano, muito legal. Eu acho que o que todo mundo almeja hoje em dia é, em todos os níveis, em todos os setores, em todos os segmentos, qualidade de vida. E é muito interessante, é muito legal a gente notar que existe a participação de associações, do poder público, mas faz-se primordial que todos nós, enquanto cidadãos, exijamos de tudo que é feito, de tudo que é prometido, que seja cumprido. É ou não é, Leandro? É isso aí, é importante. É muito importante isso tudo. E eu vou agradeço muito aqui o Fabiano Moura, porque é muito importante que a população tenha esse approaching, é uma função da São Paulo Rio, até fazer essa aproximação entre vocês. E a gente falou bastante a respeito aqui de poder público e falou tudo. Nós estamos indo para o final dessa entrevista
eu não vou perder a oportunidade, você já até sabe, né, já está rindo aí. E a respeito aí do Paço Municipal Via Novo, nós podemos já saber alguma coisa mais específica a respeito do seu posicionamento em relação às eleições vindouras aí? Na verdade, assim, acho que saiu na mídia e o pessoal comentando sobre a possibilidade, né, estão falando da candidatura à Prefeitura do Novo, né? Eu quero dizer para você que fico até lisonjeado, né, com essa conversa toda que está tendo. Acho que qualquer pessoa que é lembrado por alguma coisa tão importante como administrar uma cidade como São José dos Campos, fica lisonjeado. Mas eu quero dizer que o Partido Novo é um partido completamente diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Eu participo há um tempo como questão intelectual de pensar um pouco na cidade, de pensar um pouco em relação às autoridades, às possibilidades de liderança para o partido. Acho que é por isso que talvez tenha saído essa matéria e, naturalmente, o Novo tem um perfil assim de querer empresários, pessoas novas, lideranças novas, etc. Mas, assim, não tem nada concretizado. Eu não sou candidato ao Paço Municipal. Eu acho que eu quero contribuir com a cidade de uma maneira... eu acho que, assim, eu sempre falo, com uma boa liderança, divulgar o nome de uma boa liderança é sempre bom, porque sempre vai aparecer outras novas boas lideranças ou melhores lideranças para poder compor o quadro do Partido Novo. Então, o Partido Novo ele tem um processo seletivo muito diferente, passa por headhunter, passa por qualificações, né? É uma coisa muito difícil. Então não existe um candidato do Partido Novo, esse é o ponto principal. Ainda? Não existe ainda, naturalmente. Vai ter sim, o Partido Novo vai ter um candidato na cidade. E o grande desafio é montar toda a equipe para que isso aconteça, não é fácil, né? Todo mundo que participa da política sabe disso, montar uma estrutura partidária com lideranças importantes é difícil. Eu estou só simplesmente me colocando à disposição no sentido de ajudar a montar o quadro. A gente teve a oportunidade de ter feito um deputado estadual pela região, quase fizemos um federal, né? O Agliberto é um nome importante, né? Um nome extremamente importante para o Partido Novo, fundou o partido na cidade, hoje é um pré-candidato, está trabalhando para uma pré-candidatura, não é candidato, porque o Novo não tem esse candidato ainda. Mas a minha ajuda é só essa, eu não sou candidato a nenhum, agora saiu umas charges aí, eu peço às pessoas que põem essas charges, que é besteira total, né? Isso são, como diz, né, são chacotas à toa, né? Acho que a política não pode viver disso, acho que todo mundo tem que entender que a cidade é para todos, a gente tem que... Eu acho que é importante ser criado novas lideranças na cidade, não é para tomar poder, não é para construir um poder, mas sim para poder ajudar a fiscalizar aquele que está no poder, né? Se você tiver boas lideranças, bons partidos, dentro de uma Câmara Municipal que seja, ou pelo menos aqui fora, mostrando para a população o caminho que aquele partido está no poder, está fazendo de positivo ou de negativo para a cidade, eu acho que qualquer núcleo de poder que se nasça para fiscalizar e ajudar a população a ter conhecimento do que está acontecendo, porque é difícil, né, hoje, né, a comunicação política está muito fake news para cá, fake news para lá, ninguém sabe aonde está a verdade, né? E realmente, né, a gente pergunta onde está a verdade, né? Não tem uma verdade absoluta. Questão política não existe absolutamente nenhuma razão da gente imaginar que existe uma verdade absoluta. O que a gente fala da política é que existe coerência, né? Existe ética na política, coerência na política. Eu acho que as pessoas, quando são educadas em casa, sabem exatamente o que é uma coerência e o que é uma ética, né? Não então, tem a menor dúvida. Se balizar nisso já é muito importante. Observe isso que já está muito bom, né? Não tem dúvida. Os partidos passam, os políticos passam e a sua excelência, o eleitor, o cidadão, tem magnanimamente o direito de escolher e principalmente a obrigação de se informar adequadamente a respeito de tudo que acontece. Então, a despeito do que possa vir, a gente deseja, claro, muita sorte a todo mundo aí que vai sair candidato e tudo mais. Estamos dispostos a ouvir e conversar com todos eles aí, mas vamos estar aqui sendo seu fiel escudeiro, trazendo a boa informação para que você resolva em quem vai depositar a sua confiança. Fabiano, eu agradeço demais a sua participação aqui. Nós desejamos aí tudo de bom à Convap nessa participação que vocês têm aí com o poder público, com os cidadãos, para que a gente consiga realmente uma lei de zoneamento que São José dos Campos merece e que é imprescindível para que nós tenhamos realmente um futuro que tenha a qualidade de vida que a gente almeja. Muito obrigado pela sua presença aqui no Abre Aspas. Bom, eu agradeço, né, pelo convite, convidar toda a população a, se tiver
necessidade de convocar a Convap para um debate do que é a nossa visão em questão de lei do zonamento. Seria um prazer para a gente. Né? Gostaríamos que fosse um debate propositivo, né? A gente não gostaria de embate, né? E sim de debate, então a gente está à disposição. A questão política, eu espero que a cidade consiga avançar sempre para o positivo, né? E que a população consiga, no ano que vem, um debate para o ano que vem ainda, consiga realmente fazer um debate positivo e que escolha os melhores players, aí, os melhores líderes aí, que a gente consiga pelo menos melhorar o que a gente está no Brasil. Isso é fundamental e é o que acho que nós, como integrantes de um país tão próspero, de uma cidade tão de vanguarda, gostaria para a população. Uma cidade educada como São José dos Campos só tende a evoluir com boas escolhas. Muito obrigado a presença, agradeço a todos aí. Obrigado a SP Rio. Nós é que agradecemos.